Oi, crianças! Oi, famílias! Tudo bem? E aí, como foi o final de semana de vocês? Tava um tempinho muito bom, né? Deu pra gente sair, pegar um solzinho, brincar na rua, tomar um chimarrão. Eu quero que vocês me contem como foi o final de semana de vocês. Porque hoje é segunda-feira e a gente vem com proposta nova. Isso mesmo, propostas novas. Lembram que a Paty falou na última aula que a gente ia começar a descobrir um mundo que a gente vive através dos 5 sentidos? Isso mesmo. Lembram que a gente viu vídeo, que a gente fez brincadeira na nossa aula ao vivo? Pois é. Então hoje a gente vai começar a nossa semana falando de um dos sentidos que são tão importantes, né, assim como os outros, para que a gente perceba o mundo que a gente vive. Vamos tentar adivinhar? Será que vocês sabem por onde nós vamos começar? Então, a gente vai começar falando sobre o sentido que nos faz perceber o mundo através dos nossos olhos. Isso mesmo, é a visão. É através da visão que a gente percebe o mundo, né? Olhando as coisas, olhando a natureza, olhando para as pessoas, olhando para o mundo que nos cerca. Isso, e é através dos nossos olhinhos que a gente consegue perceber. Ah, Paty, mas e se eu tenho algum probleminha na visão, não enxergo muito bem, né? Ou de pertinho, ou lá de longe. A gente vai, quando a gente perceber criança ou adulto que a gente não está enxergando muito bem, a gente precisa consultar um médico que tem um nome bem diferente, que chama oftalmologista. É, oftalmologista. Eles são os médicos que sabem muito sobre os nossos olhos. E quando precisar de um auxílio, né, para a gente enxergar melhor, a gente usa óculos. Isso mesmo. Eu, aqui na minha casa, todo mundo usa óculos. Eu, meu marido, meu filho. Uns de nós precisa para enxergar de perto, outros precisam para enxergar de longe. E aí a gente tem esse objeto aqui que é tão importante que nos auxilia na nossa visão. Pois é, mas será que a gente precisa ir no médico para saber como cuidar dos nossos olhos? Será? Não. Claro, se a gente estiver sentindo alguma dor, se a gente estiver sentindo alguma dificuldade maior em enxergar, a gente precisa cuidar, precisa ir procurar um médico. Mas tem vários cuidados com os nossos olhos que a gente pode fazer e que a gente pode ter no nosso cotidiano, né? Que é o nosso dia a dia. Então, a gente tem que estar sempre com as mãos limpas, né? Para quando for coçar o olho, para quando for mexer no olho, né? Porque mesmo a sujeirinha que a gente não consegue enxergar, que são bactérias, né? Alguns vírus aí, que a gente agora tem falado tanto nisso, a gente não pode coçar os olhos com as mãos sujas. Outra coisa, quando a gente estiver num lugar brincando com areia, seja na praia, na praça, né, ou no pátio da nossa casa, a gente pode se jogar areia? Não, porque essa areinha pode cair no olho e pode machucar a nossa retina, né, que é uma partezinha importante do nosso olho. Paty, mas e se eu sair no vento? O vento também pode trazer algumas coisinhas que podem machucar sem querer os nossos olhos. Então, sempre que a gente sair no vento, é muito importante que a gente feche os nossos olhos ou que a gente use, né, um óculos que não tem o grau, que nem o meu, mas que protege, né, do sol, da claridade, principalmente as pessoas que têm os olhos, a cor dos olhos mais claras, né? Tem olho azul, tem olho verde, tem olho castanho, tem olho preto, né?
Então, todos os olhos, todas essas cores que eu falei para vocês são bem diferentes e são todas muito lindas, né? Então, a gente, principalmente quem tem o olho verde ou o olho azul, costuma ficar, né? Que o olho é mais clarinho, costuma ficar mais com mais dificuldade de enxergar quando o sol tá muito forte na rua, né? Quando tem muita claridade, né? Porque é uma defesa, né, do olho que é mais claro. Então, essas coisas a gente pode fazer, né, no nosso cotidiano para cuidar dos nossos olhos, né? Que é não mexer, que foi mesmo que eu disse? Não mexer com a mão suja, se proteger do vento, né? Se tiver alguma resistência, né, alguma dificuldade de enxergar no sol, usa óculos escuro, né? São algumas coisas que a gente pode fazer para proteger a nossa visão. E qualquer coisa diferente disso, né? Alguma dor, alguma lágrima saindo, alguma dificuldade para enxergar, a gente deve procurar o posto de saúde, né? Deve procurar agendar com um médico que cuida especialmente dos olhos. Então, depois dessa conversa, né, sobre os nossos olhos e sobre as coisas legais que a gente descobre, né, através da visão, eu vou convidar vocês para a gente fazer uma ou duas propostas, né, de objetos que a gente usa que auxiliam a visão da gente, principalmente de lugares ou de coisas que estão longe, que a gente não consegue enxergar a olho nu. Vocês sabem o que é olho nu? É assim, ó, são só os nossos olhos, só o que a gente consegue enxergar de perto ou de pouco longe. Quando a gente precisa enxergar, por exemplo, alguma coisa lá na beira do rio, a gente usa um objeto chamado binóculo. Quem aí já viu um binóculo? Já viram? Então, o binóculo, ele é um instrumento, né? Ele é um objeto que a gente usa para enxergar coisas a longa distância, né? Como se ele fosse um óculos muito potente que nos faz enxergar a distância. E tem outro objeto, né? Outro equipamento que se chama luneta. Quem aí já ouviu falar numa luneta? Sabem o que é? Então eu vou contar para vocês. Luneta é um instrumento muito usado principalmente para a gente olhar para as estrelas, porque elas estão muito longe da gente. E aí a luneta, ela nos ajuda a ver os meteoros, a ver as estrelas, né? A olhar mais de pertinho o que tem no céu. Isso mesmo. Então hoje a minha proposta é que a gente construa ou um binóculo ou uma luneta. Isso de brinquedo, para a gente brincar e se divertir. A gente vai precisar de rolinhos de papel, de fita, de material riscante, que pode ser canetinha, lápis de cor. Por quê? Porque depois que a gente confeccionar, a gente vai enfeitar como a gente quiser. E a luneta, a gente vai precisar de um rolinho um pouco maior, porque ela é de olhar só com um olho de cada vez, diferente do binóculo, que a gente vai precisar de 2 rolinhos de papel higiênico, tá bom? Vocês podem escolher ou construir o binóculo ou construir a luneta, tá? E vão fotografar, vão filmar, vão fazer um áudio e vão contar aqui para mim e para os amigos como é que vocês construíram esses objetos tão legais da gente brincar e se divertir olhando as coisas através dos nossos olhinhos, né? Usando muito o sentido da visão. E mais, vocês vão nos contar o que vocês viram usando os binóculos de vocês ou a luneta, tá bem? Eu já tô com os meus materiais aqui. Vou fazer o meu, vou postar aqui no grupo para mostrar para vocês. E vou ficar muito feliz de ver vocês fazendo e de ver o que vocês fizeram para enxergar melhor o mundo.
mundo que a gente vive. E o importante é a gente usar material reutilizável, lembram? Material que a gente pode usar de novo e que a gente não bota fora na natureza, que a gente reaproveita, reutiliza e transforma em coisas muito legais. Então, um rolinho de papel toalha, um rolinho de papel higiênico e fita e material riscante e cola vão se transformar em lindas lunetas ou em lindos binóculos, eu tenho certeza. Tá bem? Um beijo da Paty e eu vou ficar aqui ansiosa para ver os trabalhos de vocês. Um beijo, meus amores, e uma ótima segunda-feira.